prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado, para você compartilhe nossos sinceros agradecimentos e um bom dia de segunda-feira para todos. Nós temos que observar que a República Federativa do Brasil, ela é uma das melhores do mundo. O que falta são homens com autoconhecimento jurídico, porque quando há um ativismo jurídico e quando tem uma política corrupta, nós estamos perdidos. Cabe ao povo decidir o que vai ser. Então vamos fazer com que o povo não se manifeste, o povo não tenha um levante. Vamos fazer respeitar os direitos individuais, vamos respeitar a democracia, vamos respeitar o povo e vamos fazer com que esses direitos alcancem a todos nós. Quando eu digo todos nós, eu estou falando no coletivismo mesmo, todos nós brasileiros. E como devemos fazer isso? No coletivismo socialismo, onde o Estado é aquele que decide o que vai fazer por você? Não. Eu estou falando no coletivismo, estabilidade, democracia, estabilidade, coletivismo individual, onde cada um de nós temos o direito de respeitar e ser respeitado e fazer com que as coisas funcionem. Fazer com que os políticos que nós escolhemos venham ser, de fato, políticos para que possam legislar, que possam trazer, negociar aquilo que nós temos no nosso solo e que possa trazer divisa para o Brasil e com projetos futuros, porque ouro acaba, ferro acaba e nós vamos ficar na miséria. Preciso que venhamos primeiro recuperar o Estado Democrático de Direito, fazer com que as pessoas venham ter o quê? Consciência. Recuperação da democracia começa pela consciência, começa pela educação, começa pelo conhecimento, começa o que você pode fazer para contribuir para o Estado e fazer com que o Estado possa realmente retribuir o teu conhecimento, fazendo que as obrigações dele venham a ser feitas, mas que a sua também seja, porque o Estado ele só toma de você. Então, para que o Estado não venha simplesmente tomar de você e que ninguém possa colocar pessoas inadequadas sem conhecimento nos seus devidos lugares, o que você tem que fazer? Ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento, você precisa saber quem você é nessa política, você precisa saber quem você é nessa nação, nesse quadro que nós estamos vivendo hoje. E o que acontece? Nós, brasileiros, nós temos um hábito horroroso de não tomar conhecimento das obrigações constitucionais. E o que acontece quando nós não tomamos obrigações, tomamos por direito saber das obrigações constitucionais? Nós somos enganados em tudo. Nós estamos vivendo no Brasil uma frente, foi estabelecida uma frente, gente. Foi estabelecido tanto na ordem cultural, eu não digo na ordem cultural, mas na ordem que associou-se e usurparam a palavra cultura e colocaram todo o lixo, toda a porcaria para ser cultura. Porque a nossa cultura ainda está no interior, as nossas festas, vestimentas, danças, música, a música tipo caipira, não essas músicas que nós estamos vendo, isso não é cultura, isso não é modernidade, isso é destruição, rompimento da democracia, rompimento de direito. Isso não é correto, não é justo. Eu vou bater na tecla todas as vezes, falar sobre o parágrafo único da nossa Constituição. Os termos constitucionais, eles têm que ser respeitados. O que nós temos que fazer é fazer com que eles possam trazer divisa. Gente, não adianta você roubar. Eu vou dizer uma coisa muito interessante. Não adianta você roubar e nem adianta você ter bilhões se você não souber o que você vai fazer. Se você não souber para que serve tanto dinheiro. Nós estamos vendo hoje, como eu te falei na frente, nós temos a arte da música, a arte da escritura, nós temos a arte do teatro, a arte da TV, mas nós temos a arte do furto, a arte do roubo, que conseguiu engolir todas essas pessoas. O que acontece que quando essas pessoas elas são pagas para convencer a você de que o sistema que nós estamos vivendo é um sistema maravilhoso. Elas falam da necessidade daquilo que eles não têm. Eles não têm necessidade. Você acha que esses artistas estão passando fome? Você acha que esses artistas sentam para tocar uma viola na Praça 7 ou em qualquer praça de São Paulo, de Goiás, de Fortaleza, lá aí por exemplo, na Praça José de Alencar ou em Belém, tocando para ganhar dinheiro? Ah, eu estou pobre porque o governo... Ah, o que é isso? Isso não existe. Mas nós estamos assistindo isso. E nós estamos vendo a colaboradora da desgraça da nação, que é a Rede Globo. Que fala, eu não tenho nada contra a Rede Globo.
Eu não tenho nada com quem assiste a Rede Globo. Se ela transmite a sua programação e é boa para sua destruição, fica com ela. Fica com ela. Porque eu não a desejo, não a quero. Tem coisas boas que aparecem? Aparece. Mas muito pequena, para que você não possa desenvolver e resolver a sua vida. Você não consegue resolver. Então nós estamos nesse estado, o Brasil precisa mudar. Precisamos fazer com que, de fato, a democracia e o de fato o Estado Democrático de Direito, conforme está na nossa Constituição, ele possa ser de fato concluído. Porque até nas TV, os repórteres fazem o quê? Quando perguntam a um político. Ah, o reduto do PSDB, reduto do PT, reduto de... Gente, nós estamos vivendo um estado muito perigoso. O Brasil é uma república indissolúvel dos estados, dos municípios do Distrito Federal. Nós não somos redutos de político. Isso começou com a classe, já chegou na classe média, daqui a pouco os grandes empresários, que é o Brasil S.A., quem tem que dominar, tenta dominar tudo isso. O que acontece? Nós já temos essas coisas. Eu sou contra. Assim como aquela maluca diz que é contra a classe média, eu sou contra os políticos de base que representam a classe. Nós não precisamos de classe, nós temos uma Constituição perfeita, precisamos é colocá-la em prática. Se queremos sim o Brasil mudar, nós temos que colocar a nossa Constituição em prática. Nós não precisamos de PSOL, PT ou qualquer outro partido de esquerda para defender uma classe. Nós não precisamos de pessoas para defender. A nossa Constituição, no artigo 4, defende. Nós defendemos os desenvolvimentos regionais. Nós defendemos a desigualdade social e a marginalização venha a ser acabada. Então o que nós estamos vendo no Brasil é justamente conservando esses momentos e conservando os direitos da imoralidade para o rompimento da democracia. É isso que nós estamos vendo. E isso chegou às redes, e nas redes até redes de comunicações que eu respeito, mas os repórteres perguntam para as pessoas, ah, mas o reduto de quem? Nós somos uma república, e essa república, as pessoas têm que ter conhecimento e têm que fazer as perguntas corretas. Nós temos que fazer, as pessoas, esses bandidos se perpetuaram no poder porque fizeram com que as pessoas ali não pensassem, não raciocinassem, e nós estamos assistindo o Brasil ser, de fato, assaltado regionalmente, sem desenvolvimento, sem um saneamento, sem educação, sem segurança, e nós estamos assistindo tudo isso no Brasil e não resolvemos nada. Porque todos estão esperando que o governo faça alguma coisa que, na verdade, você tinha que trabalhar, caracas. A culpa de toda a miséria que está acontecendo no Brasil é essa porcaria desse Congresso Nacional. É porque lá funciona tudo o que nós precisamos. O Congresso Nacional, primeiro, o Estado Democrático de Direito, ele tinha que funcionar como parlamento. E não como partidário. Ah, partido A, partido B, partido C, partido esquerdo, partido... Isso é lixo diante da nossa Constituição, lixo diante do Estado Democrático de Direito, lixo da estabilidade do coletivismo individual. Isso é lixo. O que nós temos que ter lá são pessoas que têm que defender os seus direitos, direitos que são pagos por nós. Nós não estamos pagando as pessoas para nos ameaçar, para nos colocar como se nós fôssemos os bandidos da história. Quer dizer, você não pode falar que o bandido é bandido. O bandido pode falar que você é um trouxa, que você é um otário. Ou o brasileiro é trouxa. Mas o brasileiro em si, que trabalha, levanta cedo, paga, é assaltado. Ainda tem pessoas que defendem bandido de celular, assaltado, paga seus impostos em dias, tem suas dívidas, uma dificuldade para pagar. E temos que ainda ser ameaçados por pessoas que são pagas por nós. Isso é inacreditável, isso é inaceitável. Para uma democracia, isso é inaceitável. Nós fomos engolidos pela palavra. Olha, vivemos numa democracia. Olha, me perdoe. Eu ia fazer um gesto aqui, ia dar uma banana, mas me perdoe. Eu não vou fazer. Mas olha, nós não temos democracia enquanto Estado de Direito que estabelece os direitos individuais não se estabelece. E para isso, voltar para a democracia, voltar para o eixo democrático de direito, muita gente tem que ser preso e muita gente que está no poder. Ministros, delegados, coronéis, muita gente tem que ser preso. Mas é preciso colocar a democracia. Não é ameaça. A democracia faz com que, conforme o artigo 5º, ninguém está acima da lei. Se você roubou, tem que ser preso. Se você rompeu,
se você rompeu o Estado Democrático de Direito, se você violou a administração dos poderes, você tem que ser preso. A Constituição é clara nisso. Agora, nós fizemos dois Brasil. Aí essas classes que estão aqui, não, doutor, nós vamos defender. Lá dentro é o parlamento. Lá dentro é o parlamento, é parlamentar. Cada um defendendo o direito do Brasil. Cada um defendendo o direito do Brasil. Se alguém vier com ideias contrárias ao desenvolvimento da população brasileira, independente de regiões, como está escrito, acabar com as diferenças regionais, fazer uma sociedade livre, solidária. Quando nós encontrarmos deputados, senadores que estejam interessados em fazer isso, o Brasil muda, ele sobe, ele vai subir como um foguete. Quando tivermos interesses em fazer com que as pessoas de fato invistam no Brasil, buscando os divisas, trazendo divisas para o Brasil, fazendo com que as nossas lavras de fato venham a ser bem exploradas, com taxas que possam permitir que elas possam ser usadas para o desenvolvimento do Brasil e que não tenha ladrão, como aconteceu nos últimos 16 anos, nós vamos sair da linha da miséria, todos os brasileiros. Quando reconhecermos que as pessoas estão fazendo uma distribuição de renda muito maior, porque são pessoas indicadas, sem capacidades mentais, intelectuais, sem conhecimento nenhum, que estão ocupando cargos que deveriam ser ocupados por pessoas mais inteligentes, aí nós vamos ter uma democracia, nós vamos ser o melhor país do mundo. Mas enquanto nós tivermos pessoas torcendo para o bandido, buscando os meios para colocar, dividindo o Brasil em classes, como se nós fôssemos pobrezinhos, pessoas insignificantes, e colocarmos lá dentro daquele Congresso para dirigir o Brasil, o gigante da América Latina, poderoso, riquíssimo, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, e nós apostamos numa mente insignificante, sem conhecimento, sem esclarecimento, sem sequer expressar-se da melhor maneira possível para que a gente venha compreender o que é um projeto político, e sabemos que nós temos uma base da maioria dos nossos brasileiros que não tiveram a oportunidade, não porque não quiseram, mas porque não foi oferecido a essas pessoas o desenvolvimento. Aí quando nós temos uma ideia que pode trazer desenvolvimento, então, no dito popular, a cachola só cabe em 1 litro. Mas se você esticar, ela cabe 100 mil litros. Mas ela o quê? Atrofiou com mentiras, com covardias. Ela atrofiou com a ideologia comunista, que é o limite mental ao qual trabalha para enriquecer uma elite comunista, ao qual faz o seu poder funcionar sem que possa de fato distribuir da melhor maneira. Porque para mim, a melhor distribuição é o conhecimento, a melhor distribuição é a inteligência, a melhor distribuição é o conhecimento, a melhor distribuição é o livro. Leia, mas leia, porque não tem melhor distribuição do que isso. Agora, nós temos milhares de pessoas que estão atoladas com suas mentinhas, buscando os meios de suprir suas necessidades e sonham com milhões. Nós temos instituições aí que diz que se você colocar algum valor no altar, Deus vai fazer você rico. Eu não sei como que é. Eu acredito que o Brasil deveria ser o país mais rico do mundo, porque o que essas pessoas fizeram é inacreditável. E assim estamos vivendo, roubando, sendo roubado, mas vamos esperar um novo Brasil, em que nós vamos acreditar de fato que tudo isso que está acontecendo vai voltar para os seus devidos lugares. Eu acredito nisso. E para isso é preciso homens de coragem. Homens de coragem, pessoas inteligentes, pessoas com desenvoltura para colocar em prática, uma educação que possa ser empregada, que as pessoas não sejam obrigadas. Porque se a educação fosse obrigada, nós seríamos o melhor país do mundo. O que é obrigado é as pessoas serem pobres, miseráveis, indelicados e mal educados, de forma letradas mesmo. As pessoas são obrigadas a ser isso. E as pessoas aceitam. Você já imaginou se nós fôssemos se todos nós fôssemos obrigados a ser educados? Olha, seria um país maravilhoso. Mesmo assim, não seria tão bom, porque existe a obrigação. Então, parte de você o direito de ter essa obrigação. Busque,
Vamos entender. Esse cara está falando sério? Esse deputado está falando sério? Esse deputado está falando a verdade? Vamos ver na Constituição, porque o que rege, olha, o que rege a nação, o Brasil, que rege todos os estados, municípios, tudo que você possa imaginar, quantidade de pessoas, vereadores, quantidade de pessoas, deputados, quantidade de pessoas, senadores, tudo rege na nossa Constituição, está tudo escrito lá. Tudo escrito. Olha, como pagar o senador, como pagar o vereador, como pagar o deputado, como pagar, o que é a porcentagem de investimento, o que é... Tudo está lá. Mas colocar em prática. Se colocar em prática, nós vamos sair dessa linha da miséria, nós vamos sair de fato da linha da miséria e de fato nós vamos colocar todos os bandidos na cadeia. Para mim, você pode ser ministro, advogado, engenheiro, você pode ser médico, jornalista, você pode ser o que você for. Se você cometeu um erro de latrocínio, você perde todos esses seus direitos aqui, você vai ser julgado como ladrão, como assassino, como cometedor do latrocínio, do feminicídio, do estupro, tudo isso aqui. Então isso aqui já não existe mais para você. Eu sou dessa linha, tá? Aí você vai ser condenado sem direito à defesa. A sua defesa é que não venhamos atribuir a você crimes que você não cometeu. Esse é o papel do advogado. Mas o crime em si, ele é inexplicável. Inexplicável. Você só tem que pagar pelo crime. E tenhamos que ter uma justiça que quando você pagar pelo crime, compensar a sociedade pelo crime que você cometeu, ela te dê o direito de você frequentar uma sociedade em que você possa ser visto como um cidadão. E que o cidadão ao qual possa ver você com esses olhos e saber que você é recuperado porque você pagou o seu crime. Fora isso, o que nós estamos vendo no Brasil é a colaboração do crime organizado para as pessoas que se encontram no poder, pagando os benefícios do cargo que ocupa. Só isso. Queremos um novo Brasil, e para um novo Brasil é preciso que todos nós mudamos. Se eles não mudarem, se nós não mudar essa condição, ele vai nos mudar, de qualquer forma, na marra, como diz um dos manifestos comunistas, na força do Estado. Um abraço a todos.